Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos, que estão sendo gravados para vocês, alunos que por algum motivo não estão podendo acompanhar as aulas online ao vivo. Prontos? Essa aula é para a turma do oitavo ano. Hoje continuaremos o material 3, ok? Vamos lá? Na aula passada, nós vimos que muito antes dos europeus entrarem em contato com os povos africanos ou com os povos da América, esses povos já tinham sua cultura, já tinham impérios grandiosos, né? Tinham desenvolvido muito em relação à tecnologia, né? Hoje, então, vamos continuar nossa conversa, só para que vocês possam relembrar a localização, né? O Songhai, né, fica aqui na região do atual Mali, também território, né, corresponde ao Império Mali, né, fica nessa parte aqui da África, olhando aqui no mapa mundi. Os Incas ficam então na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né, então nessa região aqui. Já os Astecas ficam, né, localizam-se no México, tá? Então, agora vamos prosseguir. Na aula passada, eu tinha deixado esta atividade como tarefa para vocês, né? Então, vamos fazer a correção da ficha de análise do Songhai. Bom, a primeira pergunta é: onde se desenvolveu esta civilização? Como nós vimos, né, anteriormente, essa civilização se desenvolveu na atual região do Mali, né, um país africano, na África, então, ok? 2. Como se constituía sua organização política e social? Ou seja, quem governava, como era esse governo, como estava dividida a população, quais eram os grupos sociais. Bom, então o Songhai, ali era um governo de monarquia, existia um rei, então, né? A sociedade ela era hierarquizada, ou seja, ela tinha diferentes níveis de poder, né? E participação na sociedade. Era dividida então entre nobreza, né? Que tinha governantes e religiosos, homens livres, que eram os comerciantes, e membros de castas de ofício, como artesãos e, por último, escravos. Ok? 3. Podemos afirmar, através da leitura do texto e da imagem, que todos os habitantes tinham as mesmas oportunidades nessa sociedade? Justifique sua resposta com elementos do texto ou, né, da imagem. Bom, não, né, pessoal? Pois era uma sociedade que possuía escravos. Então a gente já percebe aí que ela não era uma sociedade em que todos tinham as mesmas oportunidades, né? Podemos observar, por exemplo, na imagem, que algumas pessoas estão montadas em cavalos, né? Cavalos ou camelos, não dá para ter certeza, né? Então, montados em animais, enquanto outros seguem a pé. Provavelmente eram membros de classes inferiores, como os escravos, certo? Quarta questão. Compare essa sociedade com a pirâmide social Quem é Quem no Mundo, né, que estudamos na aula passada. Aponte suas diferenças e suas semelhanças. Bom, pessoal, em ambas as sociedades, podemos verificar a hierarquização, né? A sociedade, então, ambas estavam divididas em várias classes sociais, onde as bases, né, a base da pirâmide da sociedade é a que sustenta a população, ok? Por exemplo, trabalhadores assalariados que estão na imagem, né, na pirâmide Quem é Quem no Mundo. E já na sociedade Songhai, a gente pode colocar como base da sociedade os escravos, ok? Nós também podemos perceber uma maior quantidade de classes sociais naquela pirâmide, o quem é quem no mundo, do que na sociedade Songhai, ok? Apesar da pirâmide quem é quem no mundo não ter escravos como a sociedade Songhai,
podemos pensar que eram trabalhadores muito explorados que precisavam lutar constantemente por direitos. Quem está no topo da pirâmide do quem é quem no mundo é o dinheiro, e seguido por reis, sacerdotes, enquanto que na sociedade Songhai também temos um monarca, um rei e religiosos, ok? Na quinta questão, aí eu deixo para vocês, pessoal, qual foi o fragmento do texto que mais chamou sua atenção? Registre aí na sua apostila, ok? Então, leia o texto novamente, caso não tenha feito, e registre a parte do texto que mais achou interessante, ok? Agora iremos fazer um trabalho parecido com o Império do Mali. Império Mali, no qual nós temos aqui um texto e uma imagem. Bom, acompanhem comigo aí, por favor. Devia ser intrincada a estrutura social e política de um império tão heterogêneo quanto o Mali. No ápice da pirâmide estava o Mansa, e depois dele a linhagem real. Nas nações distinguiam-se as famílias reais e a nobreza, os homens livres, os que pertenciam a castas profissionais, como os bardos, os ferreiros, os carpinteiros, os curtidores, servos e os escravos. Os estados subordinados continuavam geralmente sob as dinastias tradicionais. Ao lado de cada chefe funcionava um representante do poder central. Em alguns casos, o governo se fazia de forma direta, de membro da família do Mansa ou de escravo da corte que assumia todas as prerrogativas, de um chefe. Isso se dava sobretudo nas localidades de grande estratégia. O glossário intrincada, embaraçada, misturada, complicada. O mansa é o termo próprio para referir-se ao líder dessa nação. Bardos eram contadores de história, que transmitiam seus saberes. Dinastias são soberanos de uma mesma família que se sucedem no poder, no trono. Prerrogativas é aquilo que é próprio de um ofício, de uma profissão. Já aqui nós temos uma imagem, que faz parte de um mapa que mostra, o quão grandioso e quão rico era esse império, ok? Vamos fazer então juntos a ficha de análise dos Mali, ao exemplo da que a gente fez anteriormente. Por exemplo, vamos para a questão número 1, que é bem parecida. Onde se desenvolveu essa civilização? Acabamos então de ver também, que ela está na região do Mali, na África, ok? Nós vimos no começo da aula, então, que ficam praticamente na mesma região. É na mesma região, 2. Como se constituía a sua organização política e social? Ou seja, quem governava, como era esse governo, como estava dividida a população e quais eram os grupos sociais. Bom, nesse caso, o governo era exercido pelo Mansa, pertencente à família real. Já nos estados subordinados, havia um representante do poder central, que podia ser um membro da família do Musa, do Mansa, ou um escravo da corte. Ok? A sociedade ela estava dividida em membros das famílias reais e nobreza, numa mesma categoria, homens livres, os que pertenciam a castas profissionais, bardos, carpinteiros, ferreiros, curtidores, os servos e os escravos. Podemos afirmar, através da leitura do texto e da imagem, que todos os habitantes tinham as mesmas oportunidades nesta sociedade? Justifique sua resposta com o elemento do texto ou da imagem. Também não, pessoal? Pois somente os membros da família real podiam exercer o governo. Além do que, era uma sociedade que possuía servos e escravos. Apesar de alguns escravos poderem ser representantes do poder central naqueles estados que eram subordinados, somente os escravos da corte poderiam então exercer esse cargo. Quarta questão: compare essa sociedade com a pirâmide social quem é quem no mundo que estudamos na aula passada. Aponte suas diferenças e semelhanças. Bom,
né? É uma atividade que nós vamos repetir para vocês irem compreendendo a dinâmica. Essa comparação agora com o Império do Mali. Em ambas sociedades, nós também percebemos a hierarquização, ou seja, a sociedade também está dividida em várias classes sociais, onde as bases sustentam toda a população. São trabalhadores assalariados, né, na pirâmide quem é quem no mundo, e no caso do Império do Mali, os servos e escravos, beleza? Também podemos perceber uma maior quantidade de classes sociais na pirâmide quem é quem no mundo do que na sociedade Mali, né? Assim como no anterior que nós acabamos de fazer. Apesar da pirâmide quem é quem no mundo não ter servos e escravos como na sociedade Mali, podemos entender, né, que eram trabalhadores muito explorados que precisavam lutar pelos seus direitos constantemente, né? Quem está no topo da pirâmide, quem é quem no mundo, é o dinheiro, depois reis e sacerdotes, né? Na sociedade do Mali é o Mansa Musa, né? Ok? Mansa ou Musa, como vocês preferirem, tá bom? E na quinta questão, parecida também, igual à anterior, nós temos aqui qual foi o fragmento do texto que mais chamou a sua atenção e registre aí então a sua resposta, ok? Vamos ver um pouquinho agora, pessoal, sobre os Incas, né? Então, uma população, uma civilização que se desenvolveu na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, né? Por ser uma região montanhosa, eles tiveram que, né, se adaptar e superar várias dificuldades geográficas aí para desenvolver essa civilização, né? Então, vamos lá. Inca, acompanhem comigo. Outro primor tiveram também os índios do Peru, que é o de ensinar-se a cada um desde moço nos ofícios necessários a um homem para a vida humana, porque entre eles não havia oficiais especializados como entre nós, em alfaiates e sapateiros e tecelões, mas todos aprendiam a fazer tudo quanto em suas pessoas e casas precisavam, e proviam-se a si próprios outros ofícios que não são para coisas comuns e ordinárias da vida humana. Tinham seus próprios e especiais oficiais, como eram ourives e pintores e oleiros e barqueiros e contadores, né, contabilistas e músicos. E mesmo nos ofícios de tecer e lavrar e edificar havia mestres para obras-primas, de que se serviam os senhores. Mas o vulgo comum, como foi dito, cada um acudia ao que necessitava, sem que pagasse a outro para tal. Para as coisas de casa e pessoa, como calçar e vestir, e fazer uma casa, e semear e colher, e fazer as ferramentas e aparelhos necessários para isso, né? Observem aqui na imagem ao lado, né, uma representação então desse líder dos Incas, né, que era conhecido como Sapa Inca. Ok? Vamos agora para a nossa análise. Bom, seguindo o modelo de trabalho que nós fizemos anteriormente, agora nós vamos fazer a ficha de análise dos Incas. Tá? Onde se desenvolveu essa civilização? Nós vimos então que fica ali na América do Sul, a parte então da Colômbia, Peru, Chile e Argentina, ok? 2. Como se constituía a sua organização política e social? Ou seja, quem governava, como era esse governo, como estava dividida a população, quais eram os grupos sociais. Bom, a partir do texto, né, da imagem, nós podemos ter algumas informações. A civilização Inca tinha um governo monárquico e teocrático, ou seja, o imperador ele tinha poder de um deus, né, era reconhecido como um deus. Então a mais alta autoridade ali era no Sapa Inca, ou também Imperador Supremo, tá? Que é o representado naquela imagem que eu mostrei para vocês no slide anterior. De acordo com aquela imagem, nós também podemos perceber que, além do governante, tinha uma classe de militares, tá? Mais numerosa e estava ali em primeiro plano na imagem.
Além disso, né, podemos lembrar do texto dos especialistas que foram mencionados, né, o que demonstra que existiam divisões sociais. Todos, pelo texto também, nós podemos saber que todos aprendiam os ofícios necessários à vida humana desde cedo, o que demonstra o mesmo acesso de todos ao conhecimento. Já em ofícios que era para atividades pouco comuns, né, haviam os especialistas, como ourives, barqueiros, oleiros, pintores, contadores, músicos, tecelões, né? Havia então uma colaboração muito grande entre as pessoas nessa sociedade, onde todos se ajudavam no que fosse necessário à sobrevivência, né? À vida em sociedade. Terceira questão: podemos afirmar, através da leitura do texto e da imagem, que todos os habitantes tinham as mesmas oportunidades na sua sociedade? Justifique sua resposta com elementos do texto ou da imagem. Bom, na sociedade inca, de acordo com o texto, apenas parte da população tinha acesso a especializações. Havia um governante supremo, seus soldados, que, de acordo com a imagem, né, tinham grande importância na sociedade. Porém, pessoal, todos se ajudavam no intuito de não deixar faltar nada necessário à vida de ninguém. Tá? Quarta questão: compare essa sociedade com a pirâmide social, aquela mesma, né? Quem é quem no mundo, que estudamos na aula passada. Aponte suas diferenças e semelhanças. A sociedade inca possuía menos divisões sociais comparada à pirâmide Quem é quem no mundo. Na sociedade inca, havia um senso de coletividade, onde todos se ajudavam, enquanto na pirâmide, né, quem é quem no mundo, né, há aquelas pessoas que precisam, né, lutar por direitos que não são garantidos a todos, o que mostra uma clara diferença de posição entre as classes sociais. Esqueci de comentar com vocês, na questão 5, né, também é pessoal, é para vocês destacarem no texto dos Incas o que mais chamou a atenção de vocês, ok? Agora vamos para a última civilização que vamos estudar, né? Que também fica aqui na América, os astecas. Tá? Vamos lá para o texto. Acompanhem comigo. Localizavam-se no Vale do México e sua capital foi construída onde hoje fica a Cidade do México. Originários dos povos mexicas, estabeleceram-se no Vale do México após avistarem um presságio dos deuses. Inicialmente, estavam sob a tutela dos tepanecas, né? Mas uma revolta no século XV garantiu a independência dos astecas. Possuíam uma sociedade hierarquizada, com 4 grupos da pirâmide social. Na ponta de cima, né? No topo, o imperador, depois a nobreza, depois homens comuns e, por último, na base, escravos. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e acreditavam que os sacrifícios humanos eram vitais para o funcionamento do Sol, ou seja, eram importantíssimos para o funcionamento do Sol. Grande parte de seu sustento vinha da agricultura, que era próspera, né? Que dava muito certo por conta das tinampas. É o nome que é dado às ilhas artificiais construídas com material orgânico. Né? Por falta de território suficiente, de terra suficiente para plantações, né, para alimentar toda a população, eles inovaram construindo essas ilhas artificiais para produzir alimentos. Foram conquistados pelos espanhóis que estavam liderados em 1521 por Hernán Cortés. Ok? Observem essa imagem, pessoal. Olha que bacana. Né? Os espanhóis chegaram e ficaram de boca aberta quando encontraram Tenochtitlan. Né? Essa é uma imagem, então, de Tenochtitlan vista do oeste, né? Do Museu Nacional de Antropologia do México. Tá? Então, quando os espanhóis chegaram, eles encontraram uma civilização, né, bastante interessante, bastante complexa na América. Bom, pessoal, para a próxima aula, então, ficará
de tarefa essa ficha de análise dos astecas, bem ao molde das que nós fizemos ao longo dessa aula. Tá? Primeiro, onde se desenvolveu essa civilização. Segunda questão, como se constituía sua organização política e social, ou seja, grupo que governava, como era esse governo, como estava dividida a população e quais eram os grupos sociais. Terceira, podemos afirmar através da leitura do texto e da imagem que todos os habitantes tinham as mesmas oportunidades nessa sociedade? Justifique sua resposta com elementos do texto ou da imagem. Quarta questão, compare essa sociedade com a pirâmide social. Quem é quem no mundo que estudamos na aula passada? Aponte suas diferenças e semelhanças. E por último, qual foi o fragmento do texto que mais chamou a sua atenção? Registre aqui. Já a sexta questão, vocês vão escolher uma das 4 civilizações que nós estudamos e colocar nesta pirâmide social abaixo para vocês organizarem como pensam que poderia ser essa composição social. Então, escolher uma civilização que nós estudamos e organizar, dividido nessa pirâmide, a sociedade escolhida. Pessoal, como sugestão, indico que vocês busquem, então, no YouTube, estes vídeos que vão ajudar bastante para complementar os nossos estudos. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Tá? Na próxima aula, então, nós faremos a correção da tarefa e iniciaremos a apostila 4. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.